Com alegria e com a graça de Deus, aqui nós nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primeira TV São José, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, levando a mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. E é uma grande alegria sempre para mim, porque eu sei que essa mensagem atinge a memória, a cabeça, a mente e o coração de tantas pessoas. Umas pessoas que se encontram no escritório e param suas atividades, porque já me disseram, Padre Pedro, eu sei que a vida espiritual tem me ajudado tanto na vida, e se eu paro para refletir um pouco, para me elevar espiritualmente, sem dúvida nenhuma o Espírito Santo me ilumina e me compensa para que as minhas atividades, meus estudos, meus trabalhos sejam realizados com mais fé, por amor ao Cristo Jesus, e sem dúvida nenhuma sortirão melhores objetivos. Me ajudarão na minha caminhada, me iluminarão na minha vida. Todos nós sabemos quanto é importante a nossa sintonia com o transcendente, com a eternidade. E quantas pessoas hoje em dia, infelizmente, de um momento para outro, são atingidos por uma enfermidade. É uma chamada, muitas vezes, que Deus dá para uma pessoa. A questão de uns 5, 6 meses atrás, 2 ou 3 pessoas me diziam, Padre Pedro, como existem pessoas que Deus, por assim dizer, manda um recado numa enfermidade, numa batida de carro, ou, enfim, em alguma situação um pouco difícil, um problema às vezes de um doente na família, são chamadas de Deus para que a pessoa desperte um pouco, para a pessoa pensar um pouco que não é somente o dinheiro que vale, mas sim toda a nossa vida é que tem uma grande importância diante de Deus. Aliás, em falando em dinheiro, encontrei uma reflexão dias atrás que achei interessante para que as pessoas reflitam um pouco na importância, sim, do dinheiro. Nós sabemos que sem o dinheiro nós não podemos viver, por assim dizer, mas nunca colocar o dinheiro acima de nossa vida, acima de nossa inteligência, acima da amizade. Enfim, vejamos o que nos diz esta reflexão, onde diz: o dinheiro é algo importante em nossa vida.
O dinheiro resolve muitas situações, mas nem sempre compra aquilo que às vezes constitui o nosso mais profundo desejo. Assim, por exemplo, o dinheiro compra o quê? Você sabe muito bem. Agora veja, o dinheiro compra a cama, mas não compra o sono. Quantas pessoas que têm uma cama maravilhosa, tal, mas deitam-se e que deu sono. Quantas pessoas, eu sei, porque eu passei, quando eu trabalhava na catedral, o padre Pedro Adolino Martendal foi para Lupiano, na Itália, fazer o encontro de espiritualidade e lá ficou durante 5 meses e meio. E o que aconteceu? Eu fiquei sozinho na catedral, ainda assumindo aulas do padre Pedro. Então eu fazia da noite o dia. Trabalhava até meia-noite, até 1h e tal. Já para dar conta das atividades, ia madrugada dentro. E sempre pelas 5 horas, às vezes 4h30, eu já estava de pé. O que me aconteceu? Segundo os médicos que me trataram em São Paulo, Padre Pedro, o senhor teve uma estafa profunda, profundíssima. Então, custou a recuperação, porque eu não conseguia conciliar o sono, nem com os remédios mais fortes. Depois recebi uma graça especial do alto, uma graça especial da eternidade, e eu que estava bastante esquecido, bastante biruta, e estou com a graça de Deus já muitos anos, uns 25 anos, que eu me encontro bem de saúde, agradecendo sempre a Trindade Santa, ao Cristo ressuscitado, a Nossa Senhora da Saúde e aos santos da minha devoção em particular. Eu fazia de tudo, o relax. Eu sou psicólogo, também parapsicólogo, com o padre Quevedo. Eu usava a tática, toda a técnica que eu tinha aprendido para conciliar o sono, mas nada disto, o meu organismo estava esgotado. Mas, uma graça do alto, estou recuperado. Então, eu não tinha uma cama luxenta, não, uma cama bem simples. Mas pode você, ou parente seu, ter a cama mais sofisticada, mais cara, mas não basta ter a cama. O principal é o sono que não vem. Isso eu tenho experiência. Hoje não, hoje, com as atividades que eu tenho, sempre tive facilidade de pegar no sono, graças a Deus. Mas, na época da estafa, conforme os médicos, grande médico, psicólogo de São Paulo, médico e também parapsicólogo, grande médico, no começo não conseguia dar retorno à minha estafa. E com a ajuda do alto e com o remédio,
vocês me conhecem. E estou com a memória, tanto quanto possível, restabelecida. Então, veja bem, o dinheiro compra o quê? Compra o sono. Não. O dinheiro compra a cama, mas o sono não. O livro. O dinheiro compra o livro, mas não a inteligência. A inteligência você tem que estudar para aprender uma nova língua. Quanto você deve estudar para compreender a matemática, trigonometria, enfim, o cálculo diferencial, enfim, geografia, história, o grego, o alemão, ou qualquer matemática é necessário a inteligência e é necessário estudar. Então, o dinheiro compra o livro, mas não a inteligência. O dinheiro compra comida, mas não o apetite. Você mesmo, nesse momento, quem sabe, pois é padre, eu não tenho apetite. E quantas vezes pessoas que cuidam da pessoa enferma têm que empurrar a comida, porque sem a comida a pessoa não se recupera. Então o dinheiro compra, pode ser a melhor comida, mas não compra o apetite. Talvez alguém diga, mas Padre Pedro, essa questão não é a sua espiritualidade. Eu não olho, eu dizia hoje para um padre capelão, eu abordo todos os assuntos no meu programa de rádio ou de TV que ajudam as pessoas para a sua saúde do corpo e do espírito. E quantas pessoas que amanhã depois vão me dizer, Padre, eu gostei naquele dia que o senhor fez aquela reflexão, o senhor se lembra sobre dinheiro? E quantas pessoas, quem sabe, apegadas exageradamente ao dinheiro, atualmente tomam uma nova direção. Não coloca o dinheiro acima de tudo. Então, veja, o dinheiro compra o luxo, mas não a beleza, não a formosura. Você mesmo sabe de pessoas que vão fazer ali uma mudança no rosto e, no entanto, para ficar mais bela ou mais belo, e o que acontece? Às vezes fica com o rosto todo repuxado e com seios todos diferentes e tal, enfim. Mesmo o bumbum, como alguns fazem e tal, e depois querem botar culpa na médica ou tal. Bem, mas isso são outros 500, né? Então, o dinheiro compra o luxo, mas não a beleza, não a formosura. A beleza compra uma casa. Quantas pessoas que têm uma casa maravilhosa, um apartamento maravilhoso. Ai, mas ali o casal não se dá. E não faz dias eu conversava, uma criança e tal, de 9 anos. Ai, Padre Pedro, se o pai e a mãe se separassem, seria muito melhor para mim, porque eles brigam demais, eu não consigo estudar direito, eu tiro notas baixas porque eu fico muito nervoso.
E quando estou lá fazendo a prova, eu me lembro do papai e da mamãe que talvez estejam brigando. E isso me atrapalha nos meus estudos. Vejo uma criança, e às vezes até criança de 6 anos, diz a mesma coisa. Então, pode comprar uma casa, mas não um lar onde os dois vivem, tanto quanto possível, felizes. O dinheiro compra o remédio, mas não a saúde. Quantas pessoas que nesse momento estão em sintonia conosco e dizem, pois eu estou aqui, Padre Pedro, no seu programa, na sua reflexão, e eu tenho dinheiro para comprar o remédio. Eu tenho uma porção de tipos de remédio. Meu Deus, me lembrei agora, eu conheci, faz o quê? Uns 3 anos e meio, 4 anos, uma pessoa, aliás, um grande intelectual, que me dizia, eu tomo 30 tipos de remédios diferentes. Eu pensava comigo, graças a Deus, não preciso tomar quase nenhum remédio. Deus é que me ajuda muito, Cristo Jesus me tem ajudado muito na minha saúde. Mas saberei sempre agradecer pela minha vida, pela minha saúde. Então veja que o dinheiro compra o remédio, mas não a saúde. O remédio, o dinheiro compra convivência, mas não o merecimento das pessoas se darem bem um com o outro. Não compra em si o merecimento. O dinheiro compra o divertimento, mas não a felicidade. Quantas pessoas que vão para um divertimento, para um futebol, para se expandir e saem de lá às vezes mais tristes. Quantas pessoas que vão para, não sei, uma noitada, uma balada, uma dança, enfim, para algum passeio tal, para encontrar mais a felicidade. E voltam muitas vezes mais angustiados, mais vazios, mais problemáticos, ou talvez até com mais uma inimizade. Isso pode acontecer. Então, o dinheiro compra o divertimento, mas não a felicidade. Agora, veja bem, o dinheiro compra o crucifixo. Compra o crucifixo que eu trago sempre comigo. E quantas pessoas que, aliás, ontem, a pessoa me dizia, a pessoa de Coqueiros, Padre Pedro, eu vou rezar por você, amanhã de manhã eu vou viajar para Medjugorje. Essa mesma pessoa, tempos atrás, me trouxe um crucifixo de lá. Eu rezo sempre meditando no sofrimento de Cristo e eu procuro sempre usar o crucifixo, onde Cristo Jesus me lembra cada passo que Ele deu a vida por nosso amor. Então, o dinheiro, veja bem, compra o crucifixo, mas não a salvação. A salvação você deve procurar não se afastar de Cristo, porque longe de Cristo Jesus, nenhuma pessoa é feliz. Então, veja, o dinheiro compra um lugar na igreja, mas não um lugar no céu. Não quer dizer que a igreja, você tem que comprar um lugar na igreja. Isso quer dizer que você, com dinheiro, participa melhor, colabora melhor no dízimo, ali abre melhor a sua mente, o seu coração,
para, quem sabe, colaborar também economicamente em favor de uma pessoa necessitada, que às vezes até pode ser parente seu. Veja então essa reflexão que eu fiz, quanto lhe poderá ajudar na sua vida. Então, como eu dizia hoje para um padre capelão, antes de vir para cá, para o meu programa, ele perguntava, ele é de outros estados, e está de passagem aqui e tal. Então eu dizia, o meu programa eu atinjo a questão da educação, a questão da saúde, a questão do trânsito, a questão, enfim, da ética, enfim, dos assuntos os mais diversos. Agora, por exemplo, vejam quantas vezes eu já falei de Covid-19 e uma dos problemas, segundo os médicos, do Covid-19 é o problema da pessoa perder a mente, perder a memória de um momento para outro. Por isso, eu estou incentivando a oração em favor de Nossa Senhora da Cabeça. Essa pequena imagem, sim, Nossa Senhora da Cabeça, que eu rezo diariamente, ou quase diariamente. Por quê? Porque eu não quero ser atingido por nenhum desses males, destas sequelas, que, infelizmente, eu conheço umas 10, 11 pessoas que foram atingidas, pessoas que tinham uma boa memória, uma boa inteligência, e hoje, coitados, saindo de casa, que apesar dos parentes cuidarem, mas de repente a pessoa consegue sair de casa e não consegue mais retornar para a sua casa. Não tem mais a memória. E Nossa Senhora da Cabeça, então, protege as pessoas das dores de cabeça, da depressão, da enxaqueca, da síndrome do pânico e da amizade. E sempre nas quartas-feiras temos então aqui, na paróquia Nossa Senhora do Carmo, aqui em Coqueiros, a missa às 4 horas pelos doentes. E também com a devoção, a oração em louvor a Nossa Senhora da Cabeça. E quantas pessoas que já participaram desta, já há mais tempo, da Santa Missa, e já receberam graças especiais. E também eu tenho falado que devemos colaborar na higienização, por exemplo, assim, agora a dengue. Quantas milhares de pessoas, eu li hoje de manhã ainda num jornal, 89 mil e poucas pessoas em Santa Catarina atingidas pela dengue. E no Brasil, 1.700.000 e poucas pessoas. No Brasil, quanto me consta, umas 700 pessoas que, por causa da dengue, dizem que é muito pior do que Covid-19, umas 700 e poucas pessoas que no Brasil partiram desta vida para a eternidade. E agora temos também a gripe. Então tem a vacina. Ainda ali na Festa dos Passos, eu falando com a secretária da Saúde de Santa Catarina,
ela me dizia: Padre Pedro, que bom, o senhor incentiva as pessoas para receberem a vacina contra tal enfermidade e tal enfermidade. Porque eu quero sempre o bem e a saúde corporal e espiritual de todas as pessoas. Então esse programa aqui não é somente espiritual. Quanto bem que pessoas já me disseram: Padre Pedro, eu gosto muito do seu programa também, porque o senhor sempre procura despertar para não se deixar levar pelo desânimo, pela tristeza. O senhor sempre procura encaminhar a pessoa no otimismo. Você sabe muito bem que o otimismo, você sendo uma pessoa otimista, você vai viver mais anos na sua vida. Você vai viver com mais saúde no seu corpo. Algumas pessoas dizem: mas Padre Pedro, não parece que o senhor está com 89 anos. Qual é o remédio? Eu tenho dito: otimismo e a oração. Meu médico é Cristo Jesus. E quantas vezes Cristo Jesus tem me defendido, eu às vezes mesmo fico admirado, mas depois logo eu agradeço Cristo Jesus. Muito obrigado. Bem, e os santos de hoje: Santo Isidoro de Sevilha, o grande filósofo Platão, e também São Pedro de Poitiers, e tantos santos que sempre já foram também, sem dúvida nenhuma, telespectadoras e que estão agora felizes na eternidade. E terminando, temos nossas pessoas que sempre estão em sintonia conosco. Antônio Cândida Amaral Rames, Maria Honorato e Maílson Bezerra Ferreira, Francisco Honorato e Carolina, e Marcos Vieira, Marinho, Lilian, Santim, Buenck, e ainda outros tantos telespectadores. Saúde e a proteção com as mais ricas bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora da Saúde, nossa prece e nossa oração em favor de todas as pessoas enfermas, a bênção da Trindade Santa, a bênção da saúde e a bênção da água em favor de todas e todas as pessoas que sempre estão em sintonia conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até na próxima terça-feira, das 2h30 às 3h, com mensagem de vida, otimismo e esperança.